Malu, por que que as mulheres estão cada vez mais perdidas, sobrecarregadas e cheias de tarefas? A organização tem tudo a ver com isso, né? Então, assim, você se organizar para que não sofra tanto essa sobrecarga é o primeiro passo. Mas muitas das vezes também as mulheres, né, com essa sobrecarga que a própria sociedade impõe, acaba que não largando muito osso. Então, acha, acredita que possa dar conta de tudo, trabalha fora, chega em casa, né, é a cozinha, é a comida, são os filhos, tarefa, o próprio companheiro. Então, essa sobrecarga também muitas das vezes vem pela falta da organização. E começar também a delegar um pouquinho as próprias tarefas de casa para as pessoas da casa, que também é um ponto difícil. A gente vê assim, eu faço, mas meu marido chega, deixa tudo acumulado, meu filho chega, parece que, nossa, está acabando ali o mundo, eles não me ajudam. Então, essa sobrecarga muitas das vezes acontece pela falta da organização da própria casa, da rotina e da comunicação, né? Muitas mulheres acabam deixando essa comunicação de lado. Já está cansada mesmo? Sabe aquela coisa de já chegar atropelando todo mundo e vai fazendo, porque ninguém me ajuda, porque, né, aqui em casa se eu morrer, quero ver o que vai acontecer, bem coisa da mulher. Por isso que ela se sobrecarrega. Então, a organização é o princípio de tudo. E aí vem a ação, começar a colocar em prática toda essa organização. E como eu começo a organizar a minha casa e por quê? Eu sempre deixo aqui, né, que você pode começar a organizar a sua casa naquele ambiente que mais te deixa maluca. Eu falo sempre assim, se eu te pego, né? Uma hora eu vou pegar aquele quartinho, uma hora eu vou pegar meu guarda-roupa, uma hora eu vou pegar essa gaveta de cozinha. O que não dá para fazer é achar que vai dar conta de fazer tudo de uma vez. Aí você vai desistir. Então, às vezes, assim, eu vou começar no meu quarto, né? Começa descarregando tudo, desde o maleiro, coloca as roupas na cama, é sapato pro meio, não vai dar conta, a não ser que você seja uma personal organizer. Mas as mulheres, né, de um modo geral, que querem iniciar, comece por aquele ambiente que está mais te dando confusão. Mas eu tenho 3 ambientes, escolhe a prioridade, né? Então, assim, eu sempre coloco o guarda-roupa, mas às vezes é uma cozinha. Às vezes é um escritório, às vezes é a sala. Então, não tem uma regra geral. A regra geral é qual? Iniciar. Tem que dar o pontapé inicial, porque não adianta procrastinar, esse ambiente vai piorar. E o primeiro passo é o desapego, que é a triagem das coisas. Então, de fato, o que eu uso, o que está me servindo, o que de repente é lixo, descarte, doação, às vezes até venda, né? Às vezes você começa a tirar ali roupa, sapato, você pode até vender. Né? Vender para um brechó, vender para uma loja, fazer um dinheirinho com essas peças. Então, o passo é, qual é o ambiente? Aquele que mais está te dando nervoso nesse momento. E começar aos poucos, porque se começar tudo de uma vez, não vai dar conta, vai desistir e vai ficar pior. E que conselho você dá para aquela mulher que está desmotivada, desanimada, para ela retomar a vida dela? Na verdade, esse é um ponto bastante delicado, porque essa desmotivação, qual é a razão, né? Por que ela está desmotivada? Será que é só pelo ambiente da casa? Será que é uma questão hormonal? Muitas das vezes ela está num período aí de menopausa, que dá um pouco também desse desânimo, desse cansaço. Então, ela entendendo primeiro o fato do porquê dessa desmotivação, né? Dessa falta de motivação, ela buscar ajuda. Malu, mas não vai dar agora, não tenho condições para isso, enfim, é iniciar. Então, eu sempre coloco assim, coloca aquela roupa gostosa, tranquila, põe uma música, né? Eu adoro colocar música, e vai assim, gente, eu tenho que começar. Não adianta eu ficar esperando o outro. Tem coisa na vida da gente que nós somos nós mesmos, não tem como eu esperar que o outro venha fazer por mim, né? Então, a gente só procrastina. Então, é começar entendendo o motivo pelo qual, muitas das vezes eu não vou conseguir resposta, eu não vou saber o motivo pelo qual eu estou desmotivada, mas eu tenho que iniciar. Pedir ajuda às vezes para uma amiga, sabe aquele momento, né, que a gente gosta de bater um papo, prosear ali um pouco? Chama alguém ali na sua casa junto, né, bem tranquilo, bem gostoso, coloca uma música, aquela roupa de guerra que a gente brinca e comece, e comece. Não estou dando conta? Tem que pedir ajuda.
tem que pedir ajuda de um profissional, tem que pedir ajuda para a família, às vezes para o seu companheiro, para a sua companheira. Não dá muitas das vezes para a gente fazer sozinho. Então, esse é um grande problema que a mulher está sobrecarregada por conta disso também. Ela não está pedindo ajuda. Então, esse é um conselho, vamos dizer assim, né, que eu deixo aqui para vocês. E por que organização é vida? Organização, ela faz parte de tudo, né? Se a gente pensar a própria palavra, né, organiza a ação, ela leva a uma transformação na nossa vida, né? Que tem a ver com essa motivação, muitas das vezes com uma inspiração, a gente assistir a um vídeo, a gente se inspirar numa pessoa, né? Então, ela vai trazer uma leveza para a nossa vida. E aí vem os tripés da organização, né? A organização pessoal, a organização relacional, a organização financeira. Uma coisa está alinhada à outra. Pode ver, quando a gente não está bem em alguma, que a gente não vai estar 100% bem em todas, as outras também começam a ficar meio que precisando de ajuda. Então, por exemplo, né, quando uma mãe que tem que trabalhar e ela deixa seu filho ali, está com febre, está doente, ela não pode ficar ali, ela com certeza, por mais que a gente fale, né, vida pessoal para um lado, vida profissional para o outro, ela vai levar para o trabalho essa parte dessa angústia, dessa ansiedade de deixar o seu filho ali. Muitas das vezes ela vai ser mais áspera na resposta com uma cliente ou com uma colega de trabalho, né? Então, assim, como que eu faço para que essas engrenagens todas, elas tentem ficar quase que 100% organizadas? Aí ela vai precisar de apoio. Aí ela vai precisar de alguém que ela possa contar, né, nesse momento que ela está trabalhando, para levar o filho ao médico ou para cuidar dele ali. Então, dessa maneira, vai se transformando, essa organização ela vai ficando melhor, né? Ela vai ficando quase que 100%. Mesma coisa a financeira. Quando a nossa vida financeira ela não está bem, como que é o nosso relacionamento em casa? Marido culpa esposa, esposa culpa marido, sempre vai ter um culpado, né? Porque você gasta mais, você gasta menos, você não economizou, vai ficando uma roda, né? Vai ficando uma bola de neve e essa organização, então, ela tem que, vamos respirar, vamos ver o que está acontecendo aqui, é aquele momento do hoje, do agora, não é o amanhã e o ontem já foi, vamos sentar e vamos tentar juntos resolver essa parte. Às vezes é individual, às vezes tem que ser em grupo, né? Que a família é o grupo. Então, a organização ela vai interferindo em todos os aspectos da nossa vida. E qual organização é a mais importante, na sua opinião? Olha, acredito que a nossa organização interna primeiro, né? Eu sempre dou exemplo, quando o seu guarda-roupa externo ele está desorganizado, muito provavelmente a sua vida, os seus pensamentos, né, também estão desorganizados. Ah, é uma regra, Malu? Não, não é uma regra. A gente conhece, eu conheço pela minha experiência, né, de trabalho e tal, pessoas extremamente organizadas externamente, né, porém dentro de si totalmente desorganizadas ainda. Mas a gente sabe, psicologicamente, a gente sabe pelos estudos científicos que tem relação. Então, eu acredito que a organização primeira interna para depois expor. E o contrário também é válido. Quantas das vezes a gente está cansada, estressada e você começa organizando ali a sua casa, aquele cantinho, o seu quarto, o seu guarda-roupa, a nossa cabeça parece que até é uma mágica. Ela vai se organizando, os pensamentos vão encontrando as casinhas, as caixinhas deles. Por quê? Porque a organização ela faz parte também desse processo. Eu vejo até pelo seu trabalho também, sim, que é de confeitaria, né? Muito provável as suas alunas, no seu curso, tem todo um processo de organização. Sim. Imagina uma cozinha, né? Sim. Acredito que tenha que ser super bem organizada para que esse produto final seja contento. Então, na nossa vida, a mesma coisa, né? Qual a importância desse profissional na organização? Eu procuro trazer esses especialistas até para mostrar que a organização não é simplesmente dobrar roupa. Muitas das vezes a gente escuta, né? Ah, a organização é ficar trocando cabide, colocando caixinha organizadora, tal. E não é, né? A organização, ela, como nós falamos até, ela mexe com o nosso emocional, com os nossos relacionamentos, com o nosso interpessoal,
não é? Com a nossa vida financeira. Então, eu trago um terapeuta, eu trago uma pessoa, uma educadora financeira, eu trago muitas das vezes um psicólogo. Então, assim, cada um dentro da sua área traz alguma coisa, né, relacionada à organização para fazer com que essas pessoas que estão nos assistindo consiga, muitas das vezes em casa mesmo, começar a colocar em prática. Porque às vezes acredita assim, nossa, mas é muito difícil, né? Ai, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Eu não tenho condições de pagar uma profissional para vir. Não, você vai sim. Quando você quer, assistindo ali, você vai começar a entender que você tem capacidade para fazer sozinha também, tá? Do seu jeitinho. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que dá certo e aquilo que precisa ser acertado. Então, eu gosto muito de trazer os especialistas para agregar e mostrar que a organização é vida. Sim. Então, ela está em todos os setores da nossa existência. E como é feita as escolhas? É baseado em tudo aquilo que eu recebo, né? Então, assim, no bate-papo aqui, né? Então, quem está nos assistindo, de repente, queira que a gente traga alguém para falar sobre um assunto específico, pode deixar aqui nos comentários, nas minhas mentorias com as minhas alunas, nos cursos que a gente faz, né? Nas masterclass que a gente tem, nas redes sociais, de um modo geral. Então, com a necessidade, a partir da necessidade desse grupo, dessa clientela que tem aqui dentro das minhas redes sociais, minhas alunas, mentoras, enfim, a gente vai fazendo convite para que esses especialistas venham, né? E até a própria maneira, até o próprio momento, cenário que a gente está vivenciando. Então, a própria organização, né, que é a Associação Nacional de Produtividade, sempre trazendo alguma coisa de nova, né, para a nossa profissão. Então, tudo isso faz com que a gente elabore um plano, né, para que esses profissionais venham participar conosco aqui. E para isso a gente tem, né, o canal, para quem quiser, pode entrar no meu canal, acessar meu canal do YouTube, ali vai ter grupo VIP, se quem quiser falar comigo, tem suporte de atendimento para falar com a minha equipe, então a gente está muito atento a isso, porque eu prezo demais essa comunicação, esse relacionamento, e a partir disso a gente traz os especialistas. Minha casa, meu lar, qual a diferença? Certo. Quando a gente fala de casa, né, praticamente a gente entende o quê? A parte estrutural da casa, né? Seriam mesmo as paredes, né, o telhado, o teto, é a parte física, é a parte que nos deixa ali confortáveis no sentido de acolhimento. Quando a gente fala de lar, né, a gente fala dos relacionamentos que ali dentro eles existem. Então, Malu, mas eu moro sozinha. Tá, ok, mas você com certeza tem algum vínculo afetivo ali dentro. Então, de repente, uma reminiscência, uma lembrança de um ente querido, às vezes você tem um pet, né? Muitas pessoas que moram sozinhas, às vezes tem um cachorrinho, tem um gato, um passarinho. Então, o relacionamento que você cria dentro dessa casa física de paredes é o seu lar. Né? Então, o aconchego, o recebimento que você tem ali quando você trabalhou o dia inteiro, né? E chega, como que você é recebida ali, tá? Tudo isso se reflete no seu lar. E às vezes a pessoa, muitas das vezes, né? Ai, Malu, mas o meu lar é caótico, né? Minha casa é triste, minha casa é... E aqui, na verdade, a gente nem fala da parte econômica, da parte social. Eu tenho, assim, relatos, exemplos mesmo de alunas, né, que moravam em comunidades, que por meio da sua organização, então a organização tem muito a ver também, né, com aquilo que você prepara para a sua própria casa, para o seu lar, então a limpeza, né, não é o luxo da porcelana, é aquilo com que você tem, a possibilidade que você tem de organização ali, que ela morava, sim, numa comunidade e hoje, por meio da organização, claro que ela fez curso, né, que ela se transformou também em personal organizer, mas com a vontade dela, o desejo dela de mudança, hoje ela fez do seu lar algo muito melhor do que ela tinha. Então, saiu da comunidade, já tem sua casa própria, conseguiu o seu carro, né? Por quê? Porque o foco, o objetivo, o propósito dela estava muito claro. Então, essa casa somente física, ela transformou num lar. E aqui eu não estou falando, né, que é ruim morar na comunidade, não é isso. É o propósito que essa aluna tinha. Né? Eu tenho outra também que tinha que subir o morro, inclusive, para que a internet pegasse ali, funcionasse, e hoje ela é neuropsicopedagoga. Então, ou seja, né, é o propósito bem estabelecido, é o objetivo bem estabelecido, e mais do que tudo isso, é a ação, é o agir. Não adianta esperar o outro,
né? É a gente mesmo, é o protagonista da nossa história. Então, assim, vai muito dessa organização interna para que tudo isso passe para o externo e a gente busque. Você não acha que você pega muito pesado com suas seguidoras? Acredito que sim, né? Mas eu vejo que, na verdade, esse pegar pesado, a gente quer o quê? O melhor. E nem sempre o melhor é como uma mãe, né? A mãe, às vezes, ela vai chamar atenção, ela não vai ficar rindo, né? Ela não vai ser tão flexível. Então, o pegar pesado com carinho, o pegar pesado no sentido do quê? Acorda, né? É você com você. Muitas das vezes assim, ai Malu, mas eu tô tão desanimada, eu tô tão desmotivada, que foi o que nós começamos, né? Tô tão triste, porque ninguém isso, porque meu marido aquilo, porque meu filho... Sempre tem alguém, sempre tem um porquê, sempre tem uma causa. E na verdade essa causa tá dentro da gente, somos nós, né? Então assim, claro que toda essa parte que nos envolve faz parte, né? Faz sentido de muitas das vezes a gente tá assim. Mas quando a gente tem aquele minutinho de parar e falar, meu Deus, sou eu, né? Sou eu que tenho que correr atrás. Veja bem, um exemplo, né? Quando a gente, aquele ditado popular, quando a água bate, né? A gente tem que sair nadando. Então, é praticamente isso. Então, esse pegar pesado, muitas das vezes na mentoria, principalmente, é nesse sentido. Tá, até agora o que você fez? Você ficou sentada aí no sofá? Como que você vai mudar? Como que você vai ser uma profissional? Né? Porque a minha pergunta é, quais foram as suas ações durante essa semana? Ah, Malu, eu fiquei esperando se alguém ia me chamar pelas redes sociais, no Instagram. Tá, mas você divulgou que você é personal organizer? Que você é confeiteira? Que você é médica? Que você é professora? Né? Qual foi a sua ação? Então, pegar pesado é nesse sentido, né? Dar tarefas para que elas também coloquem em prática.